Bom, gente, como eu estava dizendo, então, a gente vai trabalhar. A gente vai usar especialmente o texto grego, embora a gente tenha aqui também o texto em português. Deixa eu só sincronizar os dois aqui. E o texto que a gente vai trabalhar para fazer a segmentação é o texto de Marcos 4, 35 a 41, que é um texto que o Cássio Murilo, né, esse autor aqui, ó, Cássio Murilo, Metodologia de Exegese Bíblica, ele propõe para estudar e ele faz uma análise interessante. Então, eu estou mais ou menos seguindo os passos aqui do Cássio Murilo. Tá? Está reproduzindo aqui, mas vamos tentar fazer, eu fiz há bastante tempo, vou tentar lembrar, e eu queria que vocês tentassem, que nós chegássemos juntos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com esse texto. Eu poderia trabalhar direto aqui no Logos Bible, mas eu prefiro trabalhar com ele no Word. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o texto para o Word. Se você tiver, por exemplo, um computador e tiver algum outro programa que tenha o texto em grego, o que você pode fazer é copiar o texto grego do outro programa. Não há dificuldade quanto a isso. Ou então, se você não tem nenhum programa bíblico, né, que você possa copiar o texto, você pode tentar fazer como eu fazia muitos anos atrás, quando não tinha computador. Deixa eu ver aqui se eu peguei o versículo todo. Peguei. Quando não tinha computador e não tinha essas facilidades de programas bíblicos com texto grego e tal, o que eu fazia? Eu tinha o texto grego do Novo Testamento em livro. E eu tirava um xerox ou copiava o texto à mão. E aí eu ia fazendo a divisão na mão, ok? Eu estou passando para vocês essa maneira de fazer aqui no grego, usando o Word, porque o Word é o mais comum, né? É o que a gente tem mais comum, e a gente vai tentar praticar um pouquinho do grego, né? Quem não está fazendo grego ainda? Você ainda não está fazendo, né? Mas vai pegando aqui com a gente. E se você quiser pegar, você tem a sua Bíblia aí e tal, vai acompanhando na Bíblia, porque a tradução vai ajudar de alguma forma, ok? No fundo, quando a gente vai traduzir um texto bíblico, existe alguém que já faz isso melhor do que a gente, tá? Nada melhor do que nós mesmos fazermos essa tradução, porque a gente vai atingir coisas no texto que provavelmente só com a leitura da tradução em português a gente não consegue atingir. A gente vai deixar aqui meio de sobreaviso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse texto aqui de Marcos e vou pedir para ele abrir para mim aqui uma guia de exegese de Marcos 35 até 4:35 até 41. Esse guia exegético aqui, a vantagem dele é que ele vai me dar algumas ferramentas aqui interessantes. Por exemplo, ele vai analisar as palavras e tal, e aí a gente fica com o dicionário um pouquinho mais próximo. É como se a gente estivesse consultando simultaneamente o texto grego e o dicionário. E vamos tentar desenvolver aqui quais são. Deixa ele trabalhando aqui. Ele vai dar, eu tenho a impressão que ele vai dar palavra por palavra aqui, né? Olha, word by word. Tá vendo? Olha, legei, remera, opsius. Aí a gente vai vendo o significado dessas palavras. Dá até para a gente fazer isso usando aqui um outro expediente. Quer ver? No BibleWorks, você pega aqui, por exemplo, opsias, né? Você vem aqui, manda mostrar no BibleWorks, não, esse é o Logos Bible. Opsias, ele abre aqui
né? Significa tarde, tardio, vespertino, entre 3 e 6 horas da tarde, tá? E se você quiser saber qual é a pronúncia, ó, saiu bem baixinho aqui, vamos lá, vou ver se eu consigo. Opsios. 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 Tá? Bom, tendo o texto na mão, o que é que eu tenho que fazer com ele? Eu preciso dividi-lo nos seus segmentos. Os segmentos do texto são aquelas frases, aquelas orações mínimas que têm um significado em si próprios. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma tradução bem superficial aqui. Quem tiver o texto em português aí, dá uma segurada, a gente força um pouquinho a memória para tentar aprender umas palavras gregas, mas aí a gente vai aprender, né? Kai legei autois en ekene terremera, opsias, genomenes, tá? Legei, alguém lembra o que significa? Legei. Ficamos sem energia. Ficamos sem energia aqui. Bom, ninguém está vendo nada, né? Querem se juntar junto aqui do meu computador, que ainda está ligado? Hã? Então vamos lá, vamos trabalhar no escuro mesmo. O que é legei? Verbo lego. Falar, eu falo. Legei é a terceira pessoa, né? Legei é a terceira pessoa. Então disse e disse autois. Autois aí significa é o pronome. Que pronome é esse? Eles. Disse a eles, né? Disse-lhes. Ekeine. Nunca ouviram esse? É um pronome. É um pronome demonstrativo. É língua estranha. Ekeine é um pronome demonstrativo. Em ekeine, a gente tem em grego, como em português, 3 pronomes demonstrativos. O primeiro deles. Você não tem aquela Bíblia que eu tenho, não? É o que fica. Agora não pode jogar, porque é legal que vem em português com grego embaixo. Tem. Ou o contrário, Na verdade, eu tenho essa Bíblia interlinear, eu tenho em inglês aqui no computador, eu não tenho em português. Mas a gente ajuda, né? É interlinear. Interlinear. Aquela Bíblia Lambda, né? Como é que é? Não é o nome daquela Bíblia que a gente joga aí, é Lambda? Não. Ah, ok. Aquela. Você tem, não tem aí? Tenho sim. Então, Tem a Bíblia Hábil e tem a Bíblia Sword. Será que não é? Coloquei. Ah, Não é Illumina? Não, não seria Lambda. Você falou nela esses dias. Libronix. É o Libronix, a gente chama de Libronix. Né? Ela tem, ou você põe em grego e português embaixo, É verdade. Ela tem um interlinear. Esse negócio aqui com essa escuridão, acho que vai ficar difícil. Porque não dá nem pra gente escrever no quadro. Nem para escrever no caderno. Nem para escrever no caderno. Voltou, né? Voltou. Não sei se. Voltou uma fase só? Essa tem um grego, tem outra. Pelo jeito voltou uma fase, sim, só. E foi embora. Tem gerador? Tem gerador aqui. Não tem gerador. Se a escola de pastores tivesse um gerador, daria para... No céu, o Senhor será um próprio gerador. A cidade não precisa de luz. Não, lá, mesmo lá eu consigo ver.
Isso foi geral. E a casa que você tem? Será que caiu algum? Não, é não. Não. Dali pra lá. Não. Eu vou ali na secretaria que eu mandei tirar um negócio. Eu acho que... Ali, quando eu estava fazendo o erro aqui, que nós tivemos da segunda. Eu estou aproveitando e estou gravando essa aula. Ok. Voltando aqui. Ekeine é um pronome demonstrativo que existe em português como em grego. São 3 pronomes demonstrativos que a gente usa. Nós usamos isto, isso e aquilo, ou este, esse e aquele, ou aquela. Vocês sabem qual a diferença? Esse é quando a gente já disse, né? Isso, é uma coisa que está dentro do texto, é o que já foi dito. Este é o que você vai dizer. Por isso que costuma-se dizer que o nome correto disso é o esse é deítico. E o este é anafórico, tá? São 2 palavrinhas novas aí para vocês, só para guardar. Deítico e deítico significa para dentro e anafórico significa para fora, tecnicamente, né? Claro que tem significado mais complexo que esse, mas por enquanto não está. Então a gente costuma dizer que este, quando você está apontando, é o que está mais próximo, esse é o que está meio caminho e aquele é o que está longe. Em grego é hutos, hutos, e não estou lembrando qual é o que vem ao este, mas o hutos é este, é o que está mais perto, tá? E ekeino é o que está mais longe. Ekeine, né? O ekeinos é o que está mais longe. É o caso aqui. Em ekeine tehemera, naquele dia, então disse-lhes naquele dia, ópsias. O que é ópsias? Alguém tem uma ideia de ópsias, o que significa? Ópsias. Evening. Não. Tarde, né? Quase noite. Entre 3 e 6 horas da tarde. Ou das 6 da tarde até o começo da noite. É aquele, ao cair da tarde, é aquele crepúsculo. Tá? É aquele twilight zone. O anoitecer, exatamente. Voltando aqui. Vamos aqui. Tá aqui. Então, na tradução do original seria... Houve uma modificação. Jesus naquele dia, ao cair... Ao cair da tarde, exatamente. Então, Exatamente. é totalmente diferente a ordem, né? Então, vamos pegar aqui, olha só. Disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde. Eu acho que aqui a gente tem quase que uma sentença em si mesma, né?
disse-lhes naquele dia ao cair da tarde, nós temos quantas ações expressas nessa frase aqui? Quantas informações, unidades de informações são nos dadas nessa frase em grego? Cada versículo é uma? Não necessariamente. Não, Disse-lhes é uma informação, não é? Naquele dia é outra informação. Ao cair da tarde é outra informação. E dieltomen eisto peran, que significa passemos para o outro lado, é uma quarta informação. Ok? Eu costumo fazer o seguinte, olha só. Eu pego os versos, as minhas segmentações aqui, o meu segmento, e normalmente eu transformo isso num... vem aqui para a página inicial, onde é que está isso? Revisão, suplementos. Eu transformo isso numa tabela. Deixa eu ver onde é que eu coloco a tabela aqui. Deixa eu ver se... acho que é inserir. Acho que eu tenho razão. Vamos lá. Inserir. Vamos tentar aqui. Inserir tabela. Está aqui, exatamente. Eu posso pegar essa tabela e converter o texto em tabela. Que é a primeira coisa que eu faço. Ele vai perguntar quantas colunas eu quero. Tá? Se eu pedir 2 colunas, ele vai distribuir esse texto pelas 2 colunas. Então, normalmente, eu peço uma coluna só para que eles fiquem assim. Feito isso, eu venho aqui, olha, você vê que quando você desce com o mouse aqui, você pode clicar aqui e você pode inserir, excluir tabela, inserir, onde que está? Aqui, inserir, exatamente. Inserir uma nova coluna, eu normalmente insiro essa nova coluna à esquerda. E aí eu faço assim, ó. Eu puxo essa coluna para ficar aqui, porque eu não preciso de muito espaço aqui. E eu lembro que eu estou trabalhando aqui com o versículo 35. Tá? Outra coisa que eu faço, e aí talvez seja bastante interessante vocês pensarem em fazer, é isso aqui. Eu seleciono a coluna toda e mando inserir uma coluna acima. Uma coluna não, uma linha acima. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Inserir uma linha acima. Aqui também eu mando inserir uma linha acima. Exatamente. Eu posso também inserir 2 linhas aqui, porque aí eu coloco, numa delas eu coloco uma tradução que eu uso, por exemplo, uma tradução que está no texto. Uma tradução que já existe. Posso usar a revista atualizada, a revista corrigida, posso usar. Mas uma delas eu vou usar como minha tradução, a tradução minha, literal. Que como vocês já viram, a nossa tradução, nesse texto em especial, ela não segue exatamente o que diz o grego. Olha o que diz o grego aqui. Se a gente voltar para a tradução, olha. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. No original está, né? Disse-lhes, tá? Não diz Jesus. Só disse-lhes. Não usa o termo Jesus. Aqui usa só por questão de clareza. Então, disse-lhes ou tem o termo Jesus? Vamos ver? Vamos lembrar aqui. Jesus, tendo ouvido a palavra, disse ao principal da sinagoga. Não, nós estamos em Marcos 35. 35. Isso. E disse-lhes. Olha aqui, ó. Cailegei autores. E disse-lhes. Então não tem Jesus. Naquele dia, quando o entardecer se tornou genômenes. Genômenes é um verbo que, olha a tradução dele aqui nesse canto aqui, ó. Ginomai.
É a prolongação da forma média, tal, tal. Tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber vida. Então, note que é um verbo de transformação. Melhor tradução, então, para esse primeiro versículo seria: e disse-lhes naquele dia, quando a tarde se tornou, quando veio a tarde, quando veio a ser tarde, ao entardecer. Qualquer dessas traduções, tá bom. Se eu quero uma tradução bem literal, eu diria à medida em que a tarde se tornou. Uma tradução bem literal, estranha, mas pelo menos me dá a ideia de ginomai. A ideia de ginomai é vir a ser. Tá? Ginomai é aquele que a gente aprendeu na semana passada também. Lembra que tinha o egêneto, kai egêneto. E aconteceu o quê? E veio a ser que? Egêneto é o auristo do verbo ginomai. Este caso aqui, o verbo ginomai, ele não está no auristo, ele está no particípio, se eu não me engano. Não, tá no auristo sim, também, olha. Genômenes, tá aqui, olha. Verbo auristo, médio, particípio. Ele está no particípio auristo. Então, quando veio a se tornar tarde. A ideia é essa. O particípio sempre dá uma ideia de... É uma ideia nominal que a gente chama. Né? Então você vê que, na verdade, estava no final da tarde. Né? Isso, era aquele crepúsculo. Exatamente. A tradução fala, como se fala? Sendo já tarde, pode dar a impressão um pouco de que já era de noite. Né? Já era de noite, exatamente. Se você pegar na nossa tradução, olha, naquele dia, sendo já tarde... Mas na minha tradução... Sendo já tarde, para mim, é quase meia-noite. Como é que está a sua tradução? Estando ele ainda falando... Mas você está no Marcos, capítulo 4, 35? 4. Você tem certeza? 4, 35? Isso. Não, 4, 35. É por isso que está diferente. Olha a tradução... como é que eu diria aqui? Ao anoitecer. Qual é a sua tradução? Ao anoitecer é melhor. E naquele dia sendo já... Não entendi? NVI. Ao anoitecer é melhor. Aqui já dizendo, aqui tá legal. Olha Naquele aqui. dia sendo já tarde. Sendo já tarde. A corrigida é sendo já tarde também. Né? Vamos pegar uma outra tradução Se eu aqui. lesse essa tradução, eu ia achar que era meia-noite. Isso, exatamente. Aliás, eu sempre achei que esse texto era meia-noite. Olha só. Eu também. Mas ele vai ocorrer mais tarde. Mas ele começa a ação no meio da noite, no começo da tarde. No começo da tarde. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Então, note, a partir do momento em que eu criei uma tabela, se eu der o tab aqui, ele vai automaticamente criar novas linhas. Tá? Então eu já posso criar algumas linhas aqui e fazer assim, ó. O versículo 36 é o próximo, né? Então eu pego aqui o 36, carrego ele para cá, né? Olha só, cai afenteston oklon. Oklon é multidão. Afentes é soltando, dispensando, né? Paralambano sim. O que é paralambano? Vamos dar uma olhada aqui? A gente tem um auxiliar aqui, né? Afentes, né? Que é o afiemi. O significado de afentes é enviar para outro lugar, mandar ir embora. Seria aqui no caso o divórcio até, né? De um marido que divorcia sua esposa, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir. É interessante que afiemi pode ser traduzido também por perdoar. Quer ver? Omitir, desistir, permitir, partir. Note a gama de traduções que ele tem.
partir, abandonar, deixar a falecer, tal. Tem várias possibilidades da tradução. A ideia também é usada para perdoar. Os teus pecados estão, quando Jesus fala para aquele paralítico que desce na frente dele, ele usa afirme. Os vossos pecados estão soltos. Legal. E é interessante porque depois ele solta as pernas e o corpo. Primeiro ele solta os pecados, depois ele solta a perna e o corpo. Tá? Perdoar então é deixar ir, é soltar, é liberar. É muito interessante isso. Tá? Óklon é multidão. Óklos normalmente é traduzido por multidão. E paralambono, sim, que é, na verdade, o verbo paralambano, está na terceira pessoa. Está na terceira pessoa do paralambano. Esse aqui é um dicionário muito completo e tem muita coisa. Vamos pegar um dicionário mais simples. Provavelmente, paralambano está aqui. Olha ali do lado, ó. Interessante que paralambano não tem em português, né? To take or bring someone along with. É levar junto. Se a gente procurar a palavra lambano, pegar um dicionário e procurar a palavra lambano, ela é mais fácil de achar. Lambano. Tá aqui, ó. Lambano. Tudo bem. Beleza. Strong. O léxico do Strong está aqui. Procurar lambano. Está aqui, ó. Lambano é a forma prolongada de um verbo primário que é usado apenas como um substantivo em certos tempos. Significa pegar. Pegar com a mão. Agarrar alguma coisa. Já paralambano, que é o que nós queremos aqui, que é com uma preposição, paralambano. Tô querendo. Paralambano se está aqui. Ele aparece. Ele vai aparecer. Não. É engraçado, não acho. Não tem um dicionário aqui. A ideia de paralambano, então, é trazer junto, tá? Levar junto, conduzir. Tá? Como é que traduz aí a nossa Bíblia? Levaram. Interessante que a ideia é naquele dia, e eles despedindo a multidão, o levaram. O levaram consigo. Então vamos pegar aqui, olha. E cadê o eles? Não tem, né? E despedindo, deixando ir a multidão. É uma informação, tem um verbo aqui.
Ó, paralambano sin auton, quer dizer, levando, só levando, não é levando com eles. Tá? A ideia do eles aqui, gente, é uma coisa interessante no grego, é isso aqui, ó. Paralambano sim, é terceira pessoa do singular. No verbo grego, você não precisa do pronome para você dar a ideia do pronome. Você normalmente põe o pronome no grego quando você quer dar ênfase. Então, quando diz paralambano sim, você pode traduzir perfeitamente por eles levaram no. Autom é no. Levaram a ele. Não é a ele porque não tem preposição aí no meio. Aqui é o objeto direto. Você tem o verbo, o objeto direto, e o sujeito está oculto aqui, ó, na terminação que indica a terceira pessoa. Então, eles levaram no. Tá? Os significa como estava no barco. É assim que está traduzido aí? Como é que está a sua tradução? Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. É interessante, olha como é que ficou essa tradução. Vamos pegar aqui, ó. Paralambano sin auton é uma frase, né? Aí eu dou um aqui. Como estava no barco. Tá aqui, ó. Hos en entoploio. Hos é como. En é o verbo no passado, o verbo ser no passado. Ento é no. Ploio é barco. Tá? E aí vem. E cai ala ploia en metaltu. Tem o que é ploia aqui? É barco também. Só que aqui é ploio no dativo. Então significa no barco. Esse outro ploia aqui, ele está na primeira, ou melhor, ele está no acusativo plural, será? Plural. Ele está no plural. Eu não tenho certeza se é acusativo plural ou se é nominativo plural. Deixa eu ver aqui. Ploia, ele está no dativo plural também. Não, isso. Esse é o ploio. Eu quero o ploia, está aqui. O ploia está no nominativo plural neutro. É nominativo plural. Nominativo plural neutro. Significa o seguinte, que ele é um plural e ele está ocupando quase que a função de sujeito, ou nesse caso predicativo do sujeito, né? Ou o sujeito mesmo da frase, porque ralá seria porém, barcos estavam com ele. Ralá é outros, é isso? É outros. Vem de halos. Tá? Então, vamos voltar aqui. E outros barcos não o seguiam. Estavam junto com ele. A tradução aqui é: e outros, ralá, ploia, outros barcos, estavam meta-autu. Meta-autu é com ele. Então a primeira frase aí é levando. Vamos pegar, nós já fizemos aqui a segmentação, vamos fazer uma tradução mais nossa aqui, né? Então vamos lá. E de Silhes. Provavelmente a gente sabe que é Jesus. O nosso tradutor aí, ele quis nos ajudar e botou que é Jesus. E disse-lhes naquele. Até se você quiser ser mais literal, em aquele dia, quando a tarde veio a ser, ou quando tarde veio a ser, né? Mas acho que a tarde é melhor, porque dá a ideia
de entardecer, né? Veio a ser, que é o gnômenos. Quando a tarde veio ser, o que ele disse? Passemos de eltomen. É interessante que esse de eltomen, eu tenho a impressão que é um imperativo. Deixa eu ver aqui. De eltomen. Não, é um subjuntivo, olha que interessante. Ele não é um imperativo. E isso indica que não foi uma ordem. Foi uma sugestão. Que tal passarmos? Mais ou menos isso. Porque o subjuntivo, ele não dá ordem. Né? Passemos eisto peiran. Peiran é literalmente outro lado. Tá? Passemos para o outro lado. Aí, e afenteston oclon, né? E deixando ir a multidão, paralambanam sim auton. Esse tem uma forma um pouquinho mais ativa do que, como é que diz a nossa tradução aí? Conduziram-no? Levaram-no? Levantou-se. Ah, não, mas aí você já está lá na frente, né? O levaram assim como estava. O levaram assim como estava. Então vamos colocar assim. Vamos colocar conduziram-no, porque a ideia é muito mais, não é levaram, é meio que. É como, a ideia aí, a ideia é o seguinte: Jesus estava com a multidão e eles meio que, Senhor, vamos Senhor, vamos lá, e conduziram-no ao barco. Como se ele não quisesse deixar a multidão. Deu para entender? Porque o paralambano, sim, é uma maneira mais enfática de conduzir. Né? Conforme o dicionário aqui que a gente está olhando, é esse aqui, ó. Paralambano, sim, significa to take with, pegar com, né? To take along, to bring né? Significa to take or bring someone along with. De certa forma, meio que, não é forçar, mas vamos juntos, é meio que conduzir mesmo. Eu acho que conduzir seria uma, né? Conduziram. Esse é o presente? Eu conduzo, tu conduz, ele conduz. Nós conduzimos, vós conduzis, eles conduzem. Paralambano, sim. Então não é conduziram, é conduzem, que é presente. Presente aqui, deixa eu ver. Presente ativo do indicativo. Então conduzem no, não é conduziram. Não está no passado. Conduzem no, como, esse rosa aí é típico, né? Como estava no barco e outros barcos estavam com ele. Com ele quem? Quem é o antecedente desse pronome? Com o barco, exatamente. Com o barco de Jesus. Não é com Jesus. Olha só. Aqui, notem bem o que eu vou fazer aqui. Esse primeiro segmento do versículo 35 eu vou chamar de 35a. O segundo segmento do versículo 35 eu vou chamar de 35b. E assim por diante. Eu gosto de pôr ele juntinho aqui, mas eu sempre ponho separado o A, porque senão ele vira 30º
quinto. No Word ele tem esse problema que o A, quando você põe o número e o A, se dá um espaço, ele fica superescrito, ele vai lá para cima, como se fosse. Aqui é a mesma coisa, ó, se eu puser aqui e der um Enter, é isso que eu quero evitar. É isso que eu quero evitar. Então, aqui, por exemplo, eu já pus 36B, primeiro está lá em cima, 36C e 36D. Notem que cada versículo tem 4 segmentos. Vocês notaram isso? Vamos continuar. Kai ginetai lailax. Megali anemo. Olha. Kai ginetai lailax megali anemo. Kai takimata apebalen eistoploion. Hoste ede gemitzestai to ploion. Esse é o versículo. Vamos tentar traduzir? Vamos lá? Vamos lá. Vamos primeiro aqui. Kai ginetai. Ginetai é o verbo ginomai também. Interessante que o verbo ginomai já apareceu 3 vezes aí, hein? Ou duas vezes. O que é o ginomai? É vir a ser. E lailaps? Laila é em hebraico, exatamente. Laila é o quê? Tá ali, ó, no canto ali, ó. Quem tem vista boa consegue enxergar. Vento tempestuoso, furacão. Não uma simples rajada de vento, nem uma brisa constante, mesmo que forte, mas uma tempestade com nuvens escuras que trazem trovoadas em vento furioso, com chuva em abundância e lançando tudo em desordem. Como é que a gente traduz isso numa palavra? Né? Então, olha, e aconteceu tsunami, né? Mas esse é só de ar. Esse não é necessariamente de água, né? Olha só. E aconteceu, se tornou, veio a ser um vento megale. O que é um vento megale, né? Além de um lilax, né? Um lilac. Esse é lilac, né? Lilac, é fi ali no final. Ou é psi, desculpa. É lilax megale. Megale é grande, né? E anemo é um vento também, uma agitação violenta. Então olha só, e aconteceu uma tempestade, uma grande tempestade de vento, porque esse anemo está no genitivo. Normalmente, quando está no genitivo, você traduz por de alguma coisa. Lailaps é o nominativo. Então seria, e aconteceu uma tempestade grande de vento. Tá? Só para a gente conferir aqui uma coisa, Lailaps é uma palavra feminina. Megali também é uma palavra feminina. E anemo é uma palavra masculina. Logo, este adjetivo, ele está ligado a essa palavra ou a essa palavra? Anterior. Porque o adjetivo concorda em gênero, número e caso, no caso do grego, em gênero, número e caso, com o seu antecedente, com aquele que ele está qualificando. Tá? Minha mulher disse isso aqui, ela ia bater em mim. Ela falou para não usar essa camisa. Ela está com consolo. Mas tudo bem, ficou gravado aqui, depois eu tiro. Tá bom, vamos lá. Né? E aconteceu então uma grande tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco de tal forma que começou a inundar. Qual é? Encher o barco, né?
é o quê? É a ponto de roster, assim que, de tal modo, portanto. Então, olha só. E aconteceu uma tempestade grande de vento e as ondas se jogavam, porque epibalen é se jogar mesmo. Se jogavam para dentro do barco, de tal modo, a tal ponto, que começaram, como é que é? Começou a encher o barco. Tá? Então notem, como é que vocês dividiriam aqui, ó. Primeira divisão, Kaiginetai Lailaps Megali Anemo. Uma. Kaitakimata Epebalen Estoploion. 2. Osteede Gemisestai Toploion. 3. Então seria 37A, B e C. Você vai mandar isso? Eu vou mandar para vocês do jeito que está, para vocês terminarem de fazer em casa. Eu vou ficar. Tá? Vão tentando, gente. Vão tentando. Semana que vem nós continuamos com essa análise. Tá ok? Beleza. Combinado? Então, estou... Mas eu não sei fazer Toploio. Não, mas você não viu como é que eu fiz? É tão simples. Aqui. Inserir tabela, transformar texto em tabela. Pronto, é só isso. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Deixa. Só para ver se eu consegui captar o entendimento da missão. É. Eu fiz uma separação aqui olhando